É interessante como às vezes a gente quer solucionar, ou lidar, ou vencer, ou conseguir resolver as coisas do mundo da mesma forma que o mundo resolve. Só que as coisas espirituais, elas são diferentes. A Bíblia, por exemplo, diz que se alguém lhe bater no seu rosto, você tem que virar uma outra face. E o mundo diz que você tem que revidar. A Bíblia fala que se alguém mandar você andar uma milha, você tem que andar duas. Deixa eu dizer, as coisas espirituais, elas têm uma lógica diferente da maneira como nós pensamos que são as coisas. Então, às vezes, aquilo que nós pensamos ser glorioso, ser correto, e ser a maneira certa de resolver as coisas, não é a maneira espiritual. Quantas vezes nós queremos resolver os nossos problemas que são naturais de forma carnal? Quantas vezes nós queremos resolver da maneira do mundo? E é interessante que você só consegue vencer as coisas quando você utiliza as ferramentas corretas. Eu estava estudando um tempo atrás a respeito de Davi e Golias. E é interessante que a Bíblia fala, quem conhece a história de Davi e Golias? Amém. Davi, o menininho que matou o gigante Golias. Eu escuto mais ou menos 3 vezes numa semana essa história. A Andressa conta para o Rento, ele gosta dessa história. E é interessante que a Bíblia começa a descrever que Golias, ele tinha uma armadura, ele tinha sandálias, ele tinha um escudo, ele tinha uma espada, e essas eram as armas que Golias tinha. E Davi, quando chega e se dispõe a lutar com esse gigante, veja, Davi não era nem guerreiro, se ele ainda não era do exército, ele tinha mais ou menos uns 17 anos. E a Bíblia fala que ele era mirradinho, e ele se dispõe a lutar contra o gigante. E a primeira coisa que fazem, Saul, que era o chefe do exército de Israel, que era quem verdadeiramente deveria lutar com o gigante, chega para Davi e fala: bem, já que você vai lutar com ele, deixa eu te dar a minha armadura, deixa eu te dar os meus escudos, as minhas vestes, deixa eu dar então o meu uniforme de guerra para você. E o que acontece, irmãos, é que Davi, ele não aceita. Davi não aceita aquilo. Fala que eles tentaram colocar, mas não serviu em Davi. E Davi vai lutar com aquele gigante, não com as armas do exército, mas com a arma que ele tinha, que era uma funda e 5 pedrinhas. E é interessante que muitas vezes nós queremos lutar com as coisas carnais e queremos usar a mesma armadura, usar a mesma tática de guerra que o mundo usa. Mas a Bíblia fala que quanto mais nós lutamos com a carne, mais carne nós produzimos. Sabe, as coisas carnais nós só conseguimos vencer quando nós somos espirituais. Irmãos, estão entendendo? Sabe, muitas vezes nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo fala, que a nossa guerra, ela não é carnal, mas ela é espiritual. Nós precisamos aprender a lidar espiritualmente com as coisas. Nós não somos mais carnais, irmãos. Nós só vamos vencer a carne quando nós estivermos no Espírito e não com mais carne. Não é assim? Às vezes, irmãos, tem alguns problemas, problemas que são da carne e querem vencer com mais carne, E em vez de buscar o Espírito, a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, e aí você não vai mais satisfazer a sua carne. Mas às vezes a gente quer focar no problema, mas a Bíblia não fala que é isso. Fala que você precisa, na verdade, se encher das coisas que são do Espírito. Então nós temos que aprender, irmãos, a lidar com as situações de forma espiritual e não usar as ferramentas, as armas, os conceitos, o raciocínio que o mundo utiliza para resolver as coisas. Eu compartilhei com os irmãos, eu acho que foi semana passada, que às vezes a gente fala para as pessoas: fulano está precisando de ouvir umas boas verdades. Ou não é assim? A gente não fala isso, irmãos? Fulano vai ouvir umas boas verdades. Mas você sabe, irmãos, que aquilo que nós achamos que é a verdade, não é a verdade de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele é a verdade. E fala que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Mas geralmente quando a gente quer falar a verdade para alguém, a gente fala um monte de mentira para essa pessoa.
Porque geralmente a gente está com raiva, né? Fala, olha, você não vale nada, você faz tudo errado, você não devia estar aqui, você fez isso, você fez aquilo. Sabe? E a verdade que nós falamos é tudo mentira, porque a Bíblia diz outra coisa a respeito de nós. Qual que é a verdade que a gente tem que falar? Sabe, eu quero dizer que você é salvo, que você é um justo, que você foi santificado. Sabe, que ainda que as suas atitudes não mostrem aquilo que verdadeiramente você é. A palavra de Deus fala que nós somos transformados todos os dias. Sabe, isso é falar a verdade. Então veja, a lógica das coisas espirituais não tem a ver com a lógica das coisas naturais. Sabe, enquanto nós estivermos lidando de forma natural com as coisas naturais, nós estamos usando as ferramentas do mundo e nós não conseguimos nos libertar delas. Nós só vamos nos libertar quando nós usarmos as armas que são espirituais e não as armas naturais. Sabe, é como você querer apagar fogo com mais fogo. Não tem lógica você usar as suas armas que são carnais para resolver situações que são carnais. Mas nós precisamos ser espirituais. Agora aqui em João 12, 20, fala a respeito disso. Fala a respeito de um conceito carnal, algo que os discípulos achavam. Então acompanhe você aí. Em João 12, 20 diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Então você imagina a cena. Chegaram, a Páscoa era uma grande festa para os judeus. E ele fala que chegaram alguns gregos. Gregos, para que você tenha uma ideia, irmãos, era assim, os caras mais inteligentes da época. Eram os caras mais cultos. Muitas coisas até hoje que nós temos na nossa cultura foi criada na cultura grega. E eu imagino que estava lá Filipe no meio daqueles judeus, né, que era um povo desprezado. E de repente chegam dois gregos. Eu imagino que até a roupa dos caras deveria ser diferente. E aqueles gregos chegam para Filipe e falam: olha, Filipe, nós ouvimos falar de Jesus. Sabe, nós queremos conhecer Jesus. E aí Filipe chama André e fala assim: agora vai, André. Agora os gregos descobriram Jesus. Agora nós vamos estourar. Agora nós vamos arrebentar, né? Como diz lá no mundo, agora vai bombar o nosso ministério, porque os gregos ficaram sabendo. Os gregos vão convidar a gente para ir nos lugares importantes e vão falar a respeito de Jesus para todo mundo. Até eles estão sabendo, André. Então vão correndo lá avisar Jesus que os gregos querem ver ele. Vocês estão entendendo esse quadro? E é interessante que Jesus responde para eles lá no verso 23: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu imagino que aí esses discípulos devem ter ido ao êxtase. É mesmo, Jesus, agora sim o nosso ministério vai arrebentar. Agora nós vamos conseguir tudo o que a gente queria. Você vai ter o reconhecimento que você precisava, e todos vão ver que você é o Filho de Deus. Olha aí, Jesus falou que agora o nosso ministério vai ser glorificado. Mas aí Jesus, ele continua dizendo no 24: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Não sei se eles entenderam o recado, mas você sabe, aquilo que aos olhos dos discípulos era o grande momento o ápice, o apogeu do ministério de Jesus Cristo. E Jesus chega para eles e fala: realmente, agora é a hora de eu ser glorificado, agora é a hora do nosso ministério ir para o seu ápice, para o seu ponto máximo. Mas ao contrário do que vocês pensam, não é através dos gregos, não é através dos canais de televisão, não é através da mídia, não é através de um templo magnífico que nós vamos construir nessa cidade aqui, não é através de fama e de poder, mas o meu ministério vai ser glorificado, porque eu vou ser crucificado.
Você entendeu a lógica humana? E o problema, irmãos, é que muitos hoje ainda acreditam, ainda acham que a glória é a maneira como o mundo glorifica as coisas. E é interessante que a obsessão do homem por essa glória, que é uma glória que não combina com o reino. As pessoas acham que, se nós construirmos um grande prédio, se nós fizermos um grande movimento, agora o nosso ministério vai ser reconhecido. Se nós conhecermos alguém importante, se nós tivermos uma audiência com o presidente Trump, se nós fizermos algo de relevante, agora todos vão enxergar o nosso ministério desse país e nós vamos ser glorificados. Mas Jesus fala, não, a maneira de eu ser glorificado é eu morrendo. É o oposto daqueles que são os valores do mundo. Sabe, o mundo ele se glorifica se exaltando, mas eu me glorifico me humilhando. A minha glória é me humilhar. E Jesus fala que Ele é o grão de trigo, e se esse grão de trigo não morresse, ele ficaria só. Mas quando o grão de trigo morresse, ele atrairia muitos. Sabe, irmãos, o problema é que a nossa maneira de pensar, o nosso padrão, ainda ele se baseia na glória que é do mundo. Sabe, nós achamos que nós vamos alcançar as coisas da maneira como o mundo estabelece. Nós queremos ainda buscar, ainda temos nosso padrão de pensamento igual ao dos discípulos. Pastor, o dia que nós tivermos um prédio bonito aqui, essa igreja vai lotar. O dia que nós trocarmos a placa lá na frente. Conheci um pastor que ele achava que a igreja dele não enchia por causa do som. Não, porque o som tem que melhorar. O dia que o som estiver bom, vai encher a igreja. Sabe, mas vira e mexe, eu sou tentado também nisso. Na hora que a gente tiver um grupo de louvor excelente, a igreja vai encher, porque as pessoas vão ser atraídas pelo louvor, vão ser atraídas pelo letreiro, vão ser atraídas pelas poltronas bonitas, vão ser atraídas por uma porta, por um presente. Não, a Bíblia fala que o dia que o grão de trigo morrer, ele vai atrair as pessoas. Então a maneira espiritual das coisas é diferente do padrão do mundo. Sabe, nós precisamos entender isso. Como aqueles discípulos não haviam entendido, mas Jesus ele joga um balde de água fria. Ele está dizendo o seguinte aqui: a glorificação, o ápice, o apogeu do ministério dele era o momento em que ele fosse para a cruz. E você sabe, irmãos, hoje nós temos algo meio romantizado com a cruz, né? Nós achamos bonito, né? Você vai num cemitério, você vê a cruz. Tem pessoas que tatuam cruz, que andam com um colar de cruz. Nada contra, mas deixa eu dizer o que a cruz significava para um judeu. A cruz era um instrumento de execução de bandido. Era como se Jesus falasse: olha, semana que vem vão me prender e eu vou ser eletrocutado na cadeira elétrica. Aí você vai falar: eu sou seguidor daquele cara lá, mas não é lá na presídio, na cadeira elétrica, que eles matam todos os bandidos toda semana? Pois é, o meu Salvador foi lá também. Você sabe, você não tem noção, a Bíblia fala que a cruz, até hoje, ela é escândalo para o judeu, é vergonha para o judeu e escândalo para os gentios. Sabe, você falar de uma morte de cruz, isso é vergonhoso, isso não tem nada de honroso. Você sabe, como eu falei, nós já somos criados dentro de uma cultura cristã, parece que a cruz é algo bonito, né, de você ver Jesus sofrendo, mas era extremamente vergonhoso você morrer numa cruz. Era como eu falei, a associação era essa. Porque toda semana bandidos eram crucificados em cruz. A mesma coisa que eu falar para você de uma injeção letal nos dias de hoje, de uma cadeira elétrica. E Jesus fala que o ápice do ministério dele, o evento mais importante, o momento em que ele vai ser glorificado, é no momento em que ele vai ser executado. Qual que é a lógica disso? Que reino é esse, irmãos? E é interessante que Jesus ele completa agora no verso 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá.
Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte, irmãos, que a maneira de vida dele é exatamente o oposto daquilo que verdadeiramente é vida. Você sabe, muitas pessoas, elas nutrem um estilo de vida baseado nos valores deste mundo. Hoje em dia não tem mais propaganda de cigarro, né? Mas eu lembro que na minha infância ainda havia propaganda de cigarro. E era interessante lá, não sei quem pegou esse tempo no Brasil, era associado a um estilo de vida de esporte, nada a ver com quem fuma, né? Era o cara andando de jet ski e fazendo um monte de esportes radicais, né? Como se quem fumasse vivesse com todo esse fôlego, né? E é interessante que eu fico pensando que o mundo, ele vende para nós um estilo de vida. Mas a Bíblia fala que isso que para o mundo é vida, para mim é morte. Aquilo que o mundo vende como vida, na verdade, é morte. Eu falei de Moisés aqui no começo e a sarça. E é interessante que uma das coisas que um dos sinais que Deus manda Moisés fazer diante de Faraó, era que ele tocasse as águas do Nilo e a água no Nilo se tornasse sangue. E é claro que isso tem um sentido espiritual. Você sabe, o Nilo representava toda a vida do Egito. O Egito, ele é um lugar de deserto, e o único lugar onde pode existir vida é nas margens de um rio. E o rio Nilo, ele era como um oásis no meio daquele deserto. E existia até um ditado que dizia que o Egito é um presente do Nilo. Não é isso, Alexandre? O Egito é um presente do Nilo, porque o Nilo representava toda a vida naquele ambiente, para aquela nação. E Deus manda Moisés tocar no Nilo e aquilo virar sangue, mostrando que aquilo que para o mundo parece vida, na verdade representa a morte. E muito pelo contrário, aquilo que para o mundo é morte, para Deus é vida. Como assim, pastor? Está ficando complicado o negócio. É interessante que todas as vezes que nós fazemos questão da nossa vida, nós estamos, na verdade, nos opondo àquilo que é de Deus. Mas como assim, pastor, esse negócio de vida e morte, né? Eu queria que você acompanhasse comigo e lesse. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é Filipenses 2, verso 5. Sabe, a lógica do reino é contrária à nossa lógica humana. Filipenses 2,5 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você tem coragem de falar para quem está perto? Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Você tem coragem? Fala assim: seja a minha atitude a mesma de Cristo Jesus. Qual que foi a atitude de Cristo Jesus, irmãos? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Veja, irmãos, para alguém que é Deus, ser encontrado em forma humana, você imagina o quanto que ele deve ter se diminuído. Era como o Criador se tornar criatura. Imagina o quanto Deus teve que se rebaixar para se tornar em forma humana. O Deus que criou tudo isso aqui, vir como um homem, isso já é diminuir demais, não é, irmãos? Mas a Bíblia fala que Jesus não parou por aí. E sendo homem, sendo encontrado em forma humana, lá no verso 8, humilhou-se a si mesmo. Além de ser igual a homem, não foi qualquer homem, não. Veja, Deus se tornou homem, já se rebaixou demais, mas sendo homem, ele não parou por aí.
ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a Bíblia fala que nós devemos ter esse sentimento, que nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. Agora, irmãos, quando a Bíblia fala daquele que não quer abrir mão da sua vida, aquele que não abre mão daquilo, você fala do nosso ego. No verso que nós lemos anterior, que fala, aquele que ama a sua vida, está falando da sua psique, das suas vontades, do seu ego. Fala, aquele que ama a si mesmo, aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que desprezar, aquele que morrer para si mesmo, esse verdadeiramente achou a sua vida. Sabe, é por isso que nós também encontramos na Bíblia, deixa eu só dar a referência, não precisa abrir, mas Romanos 8 fala que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Sabe, eu quero dizer que assim como Jesus, e irmãos, isso nós precisamos entender, nós temos um chamado muito especial nessa terra aqui. Nós somos escolhidos para sermos os representantes de Deus. Nós somos escolhidos para ser a luz desse mundo. Nós somos escolhidos para ser o sal da terra. Nós somos chamados para fazer discípulos. Mas Jesus fala o seguinte, que a maneira de você atrair as pessoas é diferente desse mundo. Sabe, esse mundo, a lógica desse mundo fala que você vai atrair as pessoas quando você virar o popstar. Mas Jesus falou que a maneira de você atrair as pessoas é quando você morrer para si mesmo. Quando você abrir mão do seu eu e você encontrar a verdadeira vida. Quando você deixar que Cristo nasça dentro de você. Porque o grão de trigo, se não morrer, ele fica só. Mas morrendo ele dá muitos frutos. Já viu pessoas que são extremamente difíceis de lidar? Pessoas que têm um ego muito grande, pessoas que são teimosas, que são difíceis de se dobrar, que têm uma vontade obstinada. São pessoas que geralmente ficam só. Não é verdade, irmãos? Pessoas que geralmente terminam a sua vida e ninguém suporta elas, nem elas mesmas. Porque elas não abrem mão da sua vida. Mas a Bíblia fala que quando você abre mão da sua vida, quando você abre mão do seu eu, das suas vontades, dos seus padrões, quando você, em outras palavras, quando você morrer, você vai encontrar a verdadeira vida. Você vai ser glorificado. Então a glória do nosso ministério, irmãos, não é aqui como o mundo pensa, mas é na cruz, é na morte. Assim como o nosso mestre morreu, nós somos chamados a morrer também. Sabe, morrer para o nosso eu é você abrir mão de si mesmo. Sabe, é você deixar, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Abrir mão do seu ego. É interessante, irmãos, que na caminhada pastoral eu observo que muitas pessoas, elas são dedicadas à obra de Deus, mas a impressão que eu tenho assim é que muitas pessoas, elas estabelecem um limite, né? E dentro daquele limite ela serve, ela faz todas as coisas, mas passou daquilo que ela predeterminou, é muito difícil ela abrir mão, porque ela não quer morrer, ela não quer abrir mão das coisas que ela vive, não quer abrir mão daquilo que ela decidiu para ela. Mas a Bíblia fala que a glória dos filhos de Deus, a glória de Deus está na morte. Então, irmãos, a cruz de Cristo, o ápice do ministério dele, o oposto daquilo que o mundo celebra como vantagem, mas a cruz é o ápice. Deixa eu dizer, nós somos chamados para viver uma vida de cruz, uma vida de crucificação, uma vida de abnegação, uma vida de renúncia, para que não faça a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. É difícil, quase impossível, né, irmãos?
Mas esse é o chamado de Deus para nós. A Bíblia fala que aquele que perder a sua vida, verdadeiramente achará. Sabe, existe uma vida que é diferente da vida que nós achamos. Sabe, eu quero dizer que essa vida que o mundo oferece, ou que nós pensamos que é vida, para Deus é morte. E é interessante que o resultado dessa vida, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o resultado dessa vida aqui, ela é sempre morte. Pode não ser uma morte instantânea, pode não ser uma morte física, mas quantas vezes nós vemos, por exemplo, um casamento experimentando a morte, simplesmente porque nenhum dos cônjuges quer abrir mão da sua vida. Mas você já parou para pensar que se apenas um dos cônjuges tomasse a cruz, negasse o seu eu, morresse para si mesmo, ele produziria vida? Sabe, muitas vezes nós vemos amizades experimentarem a morte, porque ninguém quer abrir mão de si, ninguém abre mão da sua vida. Mas a Bíblia fala que se alguém tomasse a cruz e experimentasse a morte, morresse para suas vontades, abrisse mão das suas razões, esse produziria vida. É simples, irmãos. É difícil, mas ao mesmo tempo é simples. O conceito é muito simples. Todas as vezes que nós abrimos mão da nossa razão, do nosso eu, nós estamos gerando vida. Esse é o chamado caminho de cruz, porque na cruz a Bíblia fala que foi o momento em que Jesus abriu mão totalmente de si em favor de outros. Ah, pastor, mas fulano não merece. Deixa eu dizer, algum de nós aqui merecia que Jesus fosse para a cruz? É engraçado que a gente só quer fazer coisa para quem merece. Eu só vou perdoar se fulano se arrepender. Eu só vou dar se fulano mudar. Então, na verdade, você não fez nada de nobre, né? Pastor, mas eu tenho a razão. É claro, se não tivesse razão, não tinha nem o que discutir, né? É óbvio que você teria que ceder. Mas você toma a cruz quando você tem a razão e ainda assim você abre mão dela. Sabe, nós somos cheios de razão, irmãos. E às vezes nós queremos crescer no reino utilizando a nossa razão, utilizando a nossa lógica. Às vezes nós achamos que a maneira do nosso ministério ser glorificado é através da razão. Jesus falou: pode esquecer isso, Felipe, esquece isso, André, não é assim que funciona. O Filho do Homem vai ser glorificado, mas não vai ser dessa forma que o Filho do Homem vai ser glorificado. Não vai ser se exaltando, mas vai ser se humilhando. É quando nós nos humilhamos que Cristo é glorificado. Sabe, esse é o caminho que Ele mostrou para nós. Sendo Deus, se tornou igual a homem, e sendo homem, se humilhou mais ainda. Ele foi ao mínimo do mínimo, Ele foi ao mais baixo que poderia ir. Mas a Bíblia fala que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Por causa disso, por causa do grão de trigo que caiu no chão e morreu, Ele atraiu muitos a si mesmo. Sabe, todas as vezes que nós morremos, nós atraímos as pessoas. Eu tenho um testemunho, que não é bem um testemunho, às vezes até sinto vergonha de falar, mas serve para falar a respeito disso. Eu me lembro que eu acho que era no 2º ano da faculdade de Direito estudando, e eu não tenho orgulho disso, mas eu era da turma do fundão, né? Sempre no fundo da classe ficava a turma da bagunça. Eu não fazia muita bagunça, mas eu gostava da companhia. E como lá no fundo da sala não eram os mais comportados, eu lembro que era um ambiente de muita desonra entre nós, de brincadeiras, de tiração de sarro, de um zoar com o outro, né? Hoje é tudo juiz, tudo promotor, né? Você olha na cara dele e fala: eu te conheço, sem vergonha. Eu lembro do que você fazia, eu lembro do dia que você colou chiclete na minha carteira. Mas eu lembro que era esse ambiente de bagunça, de desonra, de um chacotando o outro.
Mas eu lembro que num dia, eu acho que era uma prova que nós íamos fazer, e eu tinha sobre a minha carteira 2 canetas, né? E uma delas era uma caneta chique, né? Porque você sabe, quando você começa a estudar direito, todo mundo na família só te dá caneta de presente no aniversário. E eu tinha um monte de caneta bonita, mas não era caneta bonita, mas não era gostosa de escrever. Eu preferia aquelas Bic de ponta fina. Quem conhece a Bic de ponta fina? Eu gostava da Bic de ponta fina. Mas eu tinha essas 2 canetas sobre a minha carteira. E um desses colegas, um dos que era mais bagunceiro, mais sarrista, mais desonroso, virou para mim e falou assim: Elias, me empresta uma caneta? Eu falei: claro, eu tenho 2, né? E na minha mente, eu falei: a que eu mais gosto é a Bic de ponta fina, vou ficar para mim e vou dar a que eu menos gosto para ele. E peguei a caneta que era chique e emprestei para ele. Mas a leitura que ele fez foi bem mais nobre, né, do que o meu sentimento. Na cabeça dele, eu peguei o melhor que eu tinha e emprestei para ele. Não foi isso, tá, irmãos? Por isso que eu falo, que é um testemunho assim meio duvidoso, né? Eu até sinto um pouco de vergonha, porque eu fui egoísta, eu peguei a melhor para mim, mas na cabeça dele eu dei a melhor para ele. Irmãos, daquele dia em diante, a atitude daquele colega mudou para a minha vida, mudou com relação a mim, porque ele viu que eu honrei ele, ainda que sem saber, ainda que de mentira, mas na cabeça dele eu havia honrado ele, eu havia escolhido o pior para mim. Em outras palavras, eu havia morrido, eu deixei o pior para mim, eu fiquei com a pior parte e dei o melhor para ele, eu abri mão do meu direito para ele. Irmãos, nunca, se eu soubesse que era tão simples, se eu soubesse que era tão barato, mas é engraçado que a partir daquele dia, a maneira dele me tratar foi diferente. Ele passou a me honrar. Ele ia descer lá no intervalo, precisava tirar xerox. Você quer que eu tire cópia para você também? Ele, sabe, eu chegava, ele guardava o lugar para mim. Irmãos, isso é uma pequena amostra do quanto a renúncia, né, ainda que involuntária nesse caso, do quanto quando nós abrimos mão de nós mesmos, que efeito que nós podemos fazer. Você sabe por que nós às vezes não ganhamos as pessoas? Porque nós agimos iguais a elas, porque nós somos cheios de direito, porque nós queremos a preferência, porque nós queremos a proeminência, porque nós queremos que o nosso nome seja celebrado. Nunca esqueço de um casal que veio visitar a igreja aqui e foi embora, nunca mais voltou, mas aí um parente deles que me conhecia falou: eles não gostaram da igreja. Eu falei: por quê? Você não chamou eles lá na frente, não apresentou, não fez nada? Eu falei: realmente, ainda bem que eles já descobriram como é que nós somos, porque você não foi chamado para ser celebrado, você foi chamado para se humilhar igual a Jesus. Como esse texto que nós lemos aqui fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De sorte que seja encontrado em você esse sentimento. Que sentimento foi esse? Que Jesus, sendo Deus, o dia que ele chegou lá e os discípulos esqueceram porque você sabe, quando eles se reuniam, havia um criado que lavava os pés das pessoas. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, cadê o criado? Quem que vai limpar o nosso pé aqui? Pedro falou: Jesus, esqueci de chamar ele. Ah, é, Pedro? Então agora você vai lavar o pé, para você nunca mais esquecer de chamar o empregado. Não foi isso que Jesus fez. Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, de sorte que haja esse sentimento em você, porque esse sentimento é o que atrairá as pessoas. Jesus atraiu as pessoas quando ele foi para a cruz. Você só está aqui porque você foi atraído pela cruz de Cristo. Não porque Jesus foi alguém importante, proeminente, porque Jesus foi um rei, porque ele fez grandes coisas. Não. A Bíblia diz que Jesus
foi o grão de trigo que caiu na terra e, morrendo, produziu muitos frutos. Sabe, se você quer frutificar, eu quero dizer que a maneira de Deus, não a maneira humana. Como eu falei, nós temos às vezes conceitos que são muito contrários à lógica espiritual. Mas Deus fala que aquele que quiser frutificar, morra para si mesmo. Viva uma vida crucificada, que você vai ter muito fruto. Ainda que o mundo olhe para você e fale, não, isso aí é prejuízo. Isso aí é prejuízo, não faz isso. Olha o que você está abrindo mão, rapaz. Olha o que você está fazendo. Eu me lembro quando a Andressa e eu resolvemos deixar as nossas coisas na cidade que a gente vivia. Alguns amigos vieram lá tentar alertar a gente, abrir os nossos olhos. Vocês estão loucos? Que maluquice é essa que vocês estão fazendo? Não vai abrir mão, não vai deixar isso. Que besteira, depois você não vai conseguir voltar. Olha, eu sou teu amigo, olha, eu estou te falando isso porque eu gosto de você. Não é assim que as coisas do reino funcionam. A Bíblia fala que aquele que perder a sua vida, achará. Sabe, se você quer verdadeiramente experimentar a vida em qualquer área, morre, assim como Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Tome a cruz, irmãos, tome a cruz. Jesus falou, aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e segue-me. Sabe, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho onde cada um carrega uma cruz. Sabe que se você quiser experimentar vida no seu casamento, se você quiser experimentar vida nos seus relacionamentos, se você quiser experimentar a vida em qualquer área, basta você abrir mão, basta você morrer, que você vai ganhar. Amém, queridos? Sei que não é uma mensagem muito de alegria, mas você sabe que a morte, ela não é alegre, mas que tudo que ressuscita precisa morrer. Eu me lembro que quando uma vez me convidaram para pregar num lugar, e para mim era muito simples, né? Eu já era advogado, e às vezes como advogado você tem que fazer, é chamado de sustentação oral. Você vai no tribunal diante dos magistrados e fala. Então para mim falar nunca foi algo difícil. E eu carreguei isso, eu falei, pregar a palavra de Deus é simples, você chega lá, eu estou acostumado a falar, é só estudar e falar, né? Mas é interessante que uma vez Deus falou para mim, olha, até aqui quem falou foi o Elias, mas se você deixar morrer isso dentro de você, você vai renascer do Espírito. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas você sabe, tudo que é natural, toda habilidade natural nossa, ela não serve para ser usada por Deus, até que ela morra e ressuscite no Espírito. Então é interessante que eu fui dependendo da minha habilidade natural, até um dia que eu cheguei e parece que me deu um branco, eu falei, Deus, eu não sei mais falar em público, eu não dou conta, eu não quero falar de mim mesmo, eu não sei mais, e para mim foi o dia onde essa minha habilidade morreu. Deus falou, agora eu posso te ensinar, agora isso pode nascer do Espírito. Você sabe, tudo que para Deus usar na sua vida, precisa morrer de forma natural, para que seja ressuscitado no Espírito. Deus não pode usar habilidades que são naturais, Deus usa habilidades que são espirituais. Então quando nós falamos de morte, ela é um processo necessário para que você receba uma nova vida, para que você receba uma natureza recriada. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos ainda lidar com coisas,
Porque nós ainda não permitimos morrer para que Deus pudesse ressuscitar no Espírito. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando?